Boa noite, igreja. Se coloca de pé na presença do Senhor, amém? Hoje, quarta-feira, onde buscamos pela nossa casa, pela nossa família. A palavra de Deus diz, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, creia que Ele está aqui nessa noite para responder a tua oração. A palavra de Deus diz, irmão, onde dois de vós concordar aqui na terra acerca de qualquer coisa, Ele está aqui presente para ouvir as nossas orações em nome de Jesus, amém? Coloca a tua mão sobre o teu coração, fecha teus olhos. Querido Deus e amado Pai, aqui, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta noite e viemos aqui, meu Deus, para dizer o quanto Tu és maravilhoso. Tu és o Deus forte, conselheiro, Tu és aquele que nos ajuda. Aquele, meu Deus, que está presente nos momentos de lutas, de aflições, mesmo se estamos no deserto, o Senhor é poderoso para providenciar o maná. Tu és aquele, meu Deus, que levanta o caído, aquele que restaura as feridas, aquele, meu Deus, que ressuscita morto, assim como no passado o Senhor ressuscitou Lázaro. Eu creio que hoje também não é diferente. Basta nós ir até o Senhor, como o Senhor diz, vinde a mim, os fracos, oprimidos, que eu vos aliviarei. Aqui estão essas pessoas diante da Tua presença, Deus, crendo que o Senhor está aqui neste lugar. A Tua palavra diz, Pai, aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas ali no Teu nome, o Senhor está presente. Meu Deus, eu creio na Tua presença aqui, porque Tu és um Deus de perto, um Deus que está trabalhando em favor daqueles que Te buscam, aqueles que batem a porta. A Tua palavra diz que a porta se abre. Aquele que vai até o Senhor, de maneira alguma o Senhor lança fora. Oh Deus, que nessa noite o Senhor possa responder a oração de cada um que está aqui diante do Senhor. A Tua palavra diz, meu Deus, o Senhor fala na Tua palavra, que se nós, meu Pai, clamar ao Senhor, o Senhor responde. Como o Senhor diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Ah, meu irmão, clama ao Senhor nesta noite, como o salmista Davi diz, com a minha voz, eu clamei o Senhor e Ele me ouviu. É com a tua voz que você vai clamar o Senhor nesta noite. Diga para Ele que você precisa dEle. Diga para Ele que você é dependente dEle. Que Ele tem total liberdade para entrar na tua vida, entrar na tua casa, mudar a tua história, mudar a tua estrutura, como Ele mudou na vida de Zaqueu. Ah, Deus, ali a salvação chegou até ele, porque ele quis ver o Senhor. E assim, meu Deus, estão essas pessoas aqui porque elas querem ver o Senhor agindo na vida delas. E hoje, assim, Deus, como a salvação chegou até a casa de Zaqueu, que a salvação também chega à nossa casa. O Senhor tem total liberdade para entrar na nossa casa. O Senhor é, Deus, o convidado para entrar na nossa casa e mudar, Senhor, toda a estrutura. Muda, Deus, transforma coração, aquele coração que muitas vezes, meu Pai, está ferido, está machucado. Oh Deus, que recebeu ali uma palavra de afronta, mas eu sei que o Senhor tem o poder para entrar dentro do nosso coração e discernir até as intenções do coração, porque diante do Senhor nada é nu diante de ti. Tudo, meu Deus, o Senhor vê, o Senhor observa, como o Senhor diz que está lá do teu santuário, está observando a terra, está ouvindo o gemido dos presos, o sentenciado à morte, a fim, Deus, de dar liberdade para essa pessoa, como a tua palavra diz, que foi para a liberdade que Cristo vos libertou, que cada um, meu Deus, possa sair daqui livre, possa sair daqui, Deus, transformado, liberto de todas as cordas do inferno, em nome de Jesus. Oh, te adoramos nessa noite, assim como Zaqueu, ele enfrentou a multidão. E ele tinha um desejo dentro do coração dele, que era somente de ver o Senhor. Mas naquele momento o milagre foi maior, porque, meu Deus, foi o Senhor Jesus quem viu Zaqueu e disse a ele: Zaqueu, desça, porque hoje eu vou pousar em tua casa. Ah, meu Deus. E ali naquele momento a salvação chegou até a casa dele. Assim eu creio também, ó Pai, que a salvação há de chegar à nossa casa nesta noite, em nome de Jesus. Oh, aleluias. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder,
só pra te ver e olhar para ti, chamar sua atenção e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Diga para ele. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Diga pra ele entrar na tua casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, oh, aleluias. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti, chamar sua atenção e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Diga a ele. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Pede pra ele, meu irmão, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Sara, Senhor, sara as feridas nessa noite, Deus. Oh, nos ensina a ter santidade. Oh, Deus, queremos amar somente a ti, porque o Senhor é nosso bem maior. Faz um milagre na nossa vida, faz um milagre na nossa casa. Isso nós te pedimos nessa noite. Vem com teu Espírito Santo, entra na nossa casa. O Senhor tem total liberdade para entrar na nossa casa. Convida o Senhor, meu irmão, para entrar na tua casa, no teu coração, para que Ele possa sarar todas as feridas. Muitas vezes você entrou aqui ferido, machucado, mas eu creio que o Senhor é poderoso para transformar. Edifica, Senhor, a nossa casa, edifica a nossa família, Deus. Oh, faz o milagre, Senhor. Tenha total liberdade para entrar na nossa vida. Eis-me aqui, Senhor. Assim como a Maria disse, eis-me aqui. Diga para ele, meu irmão, eis-me aqui, Senhor. Sara as minhas feridas, sara as minhas dores, cura a minha alma, Deus. Oh, eu preciso ter santidade, porque sem a santificação ninguém pode ver o Senhor, porque o Senhor é o meu bem maior. Tu és, Senhor, tu és o meu bem maior. Sara as minhas feridas. Oh, aleluia. Entra na minha casa, Deus. Entra na minha vida, Senhor. Oh, meu irmão, pede para Ele nessa noite. Ele está aqui nessa noite para sarar todas as tuas dores. Aleluia.
Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, ó Deus. Faz um milagre. Oh Pai, isso nós te pedimos nessa noite. Restitui toda a nossa vida. Talvez, meu Deus, essa pessoa diz como Isaías. Meu Deus, o Senhor, ali quando chegou até ele, ele disse: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Ah, meu Deus. E ali naquele momento, ele disse para o Senhor que ele habitava no meio de um povo impuros de lábios. Mas, Senhor, naquele momento, o teu anjo chegou até aquele lugar e tocou na boca dele. E ali, Pai, ele foi tirado a iniquidade dele. E ele foi purificado daquele pecado. Assim eu creio que nessa noite também, ó Deus, o Senhor está purificando a nossa vida. O Senhor está tratando o nosso coração. Ah, meu Deus, limpa o coração, porque a tua palavra diz que só os limpos de coração, esses vão ver o Senhor. Deus, purifica o nosso coração, santifica. Sem a santificação, ninguém pode ver o Senhor. E nós te pedimos nessa noite, limpa, Senhor, purifica a nossa vida, trata o nosso coração, ó Deus. Talvez quantas pessoas, Pai, que está com o coração ferido, o coração machucado, mas eu creio que nessa noite o Senhor está, meu Deus, tratando o coração, porque o Senhor conhece lá no íntimo do nosso coração. Ensina essa pessoa, Deus, ter o temor. Ensina essa pessoa a andar diante da tua presença com um coração sincero. Ah, Deus, andar na verdade, como o Josué disse para aquele povo: vocês têm que temer ao Senhor, andar na verdade diante do Senhor, falar a verdade. E nessa noite nós estamos aqui crendo que o Senhor há de limpar, o Senhor há de purificar a nossa vida. Vem sarando, sara, porque Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que cura. Oh, sara essa pessoa, Deus, sara as nossas feridas, santifica, purifica o Teu povo. Oh, aleluia, vem sarando, Deus. Oh, santo, santo, santo Tu és, poderoso Deus. Oh, Deus, que nós possamos andar na santidade devida contigo, como o Senhor diz: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar-vos e orar-vos, aí o meu ouvido está atento à oração que se fizer neste lugar. E nós estamos clamando a Ti, ó Deus, nessa noite. Nos humilhamos diante de Ti, porque sabemos que só o Senhor tem o poder para mudar a nossa história. Só o Senhor tem o poder para mudar a nossa vida. Só o Senhor tem o poder para trazer a salvação. Assim como no passado o Senhor trouxe a salvação a Noé, assim eu creio que na nossa vida também não é diferente. Basta, meu Deus, nós ouvir a Tua voz e dar crédito à Tua palavra, porque o Senhor diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Porque quando nós damos crédito à Tua palavra, o Teu braço forte se manifesta na nossa vida. Oh, faz um milagre nessa vida, Deus. Faz um milagre na nossa casa. Vem, vem, milagre, vem, Espírito Santo. Vem enchendo esse homem, vem enchendo esta mulher com a tua unção nesta noite, porque o Senhor diz que nos deu poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e em nós não fará dano algum. Assim eu creio, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, Tu és o nosso bem maior. Faz um milagre. Faz um milagre em mim. Declara: como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver e olhar para Ti, chamar sua atenção. E chamar sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Diga para Ele: eu preciso de Ti, ó Pai. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Sou pequeno demais. Me dá a Tua paz. Largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa.
Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, diga a Ele. Minha vida, Mexe com minha estrutura, sara, Senhor. sara todas as feridas. Nos ensina a ter santidade. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre. Eu quero ver a igreja declarar, diga a Ele. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Diga para Ele, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, diga para Ele. Pai, nós estamos na Tua presença, glorificando e exaltando o Teu nome, dando ao Senhor o louvor que lhe é devido, honrando ao Senhor com a nossa vida, com o nosso coração, dando ao Senhor características que só o Senhor como Deus pode. O Senhor como Deus que veio nos abençoar, lá na cruz do Calvário, morrestes por nós, e nós cremos nessa vitória que o Senhor nos deu, e assim o será para a Tua glória, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para Ele uma linda e forte salva de palmas. Muito bem, pode citar em nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Graças a Deus, né? Boa noite, hoje é dia da família. Boa noite para você. Como assim, Joyce? Ajuda aí, filha. Deixa o cão sozinho, já falei. Precisa não, pode deixar. Tem que aprender a ser diligente. É importante, irmão, nós estamos na presença de Deus, você aqui da igreja, você de casa, e sempre levando em consideração o propósito de Deus ter nos chamado. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus santo em tudo que faz, e Ele vai continuar sendo santo. Mas é importante, esses dias para cá, Deus tem me chamado assim muita atenção, e me dado assim um alerta constantemente. Eu nunca fui tão cobrado como tenho sido ultimamente sobre uma característica chamada diligência. E por outro lado, por mais que você lute, por mais que você ore, que você comece a perceber essa situação de diligência, e você então mais e mais começa a perceber o quanto isto é ruim na vida das pessoas, ou qual o nível de diligência na vida das pessoas. A maior parte delas não levam a sério. Parece até que o que Jesus fez na cruz do Calvário não foi o bastante. Parece que Jesus fez por nós lá na cruz não foi o bastante. E é por essa razão que Ele falou para um homem chamado Josué. Você trouxe a sua Bíblia? Está horrível. Estava bom domingo? Está horrível o som, Joyce. Está horrível. Está som de lata do mesmo jeito que estava no domingo. Alguém mexeu alguma coisa, hein? Josué capítulo 1, versículo 9. Aqui, ele traz para nós a informação falando sobre esta verdade, piorou, que nós precisamos ter no nosso coração. Esta é a regra e você não pode se esquecer. Josué capítulo 1, depois a gente fala do versículo do dia de hoje, da campanha da peregrinação do temor do Senhor. Eu vou ler do versículo 1 em diante, dizendo o seguinte: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor,
que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo. Então veja que aqui a gente percebe duas coisas. Moisés era servo do Senhor e Josué era servo de Moisés. Se você ler a história, você vai ver que durante um bom tempo ele continuou sendo considerado servo de Moisés. Até que chegou um tempo em que mudou e dizia-se Josué, servo do Senhor. Então todos nós começamos a servir a Deus através de alguém, através de um pastor que nos inspire, alguém que é usado por Deus para nos ensinar a palavra de Deus e que carrega a cada um de nós até o tempo determinado pelo Pai. Isso é regra geral. Aqui então aconteceu um fato que é muito comum acontecer, que é a luta que eu estou enfrentando nesses últimos dias. Porque cada um de nós temos um talento, cada um de nós temos uma habilidade, cada um de nós cremos numa determinada coisa. Tem um monte de coisa que eu faria, que eu sei que de repente você não faria. E ao contrário, há um monte de coisa que você faz que eu não faria. E eu, como líder da igreja, eu tenho que ter um jogo de cintura assim, para mim poder aprender a ensinar aquilo que possa ser útil, que possa ajudar a pessoa, e sem querer, vamos dizer assim, querer que a pessoa seja aquilo no qual eu creio que ela tem que ser, ou que ela tem que fazer, se ela própria não quer. Não adianta, não força a barra, não tem como você forçar a barra, é só uma questão de disposição. E eu tenho então tido essas batalhas esses últimos dias baseado nisso, porque se a pessoa não tiver disposição, não há quem possa ajudá-la. Eu não posso mudar a pessoa. Eu estava uma ocasião orando a Deus a respeito de uma pessoa e Deus disse, se ela não quiser, você não vai forçar a barra. Ela não vai propriamente fazer aquilo que ela não aprendeu a querer, que ela não tem disposição para querer. Ela não vai fazer e acabou. E aí a gente engole, como diz, né? Engole a seco e muda de atitude, muda de comportamento com a pessoa, muda de direção com a pessoa, e assim Deus o faz. É como aquela história de Saul e Davi. A Bíblia diz que uma certa noite, o homem chamado Samuel, ele lutou por Saul a noite inteira. Diz a Bíblia que ele chorou aos pés do Senhor. E no final da noite de choro, de clamor, Deus, ao invés de se comover com ele ou com Saul, ele disse, ô Samuel, você está perdendo seu tempo. Eu já rejeitei o Saul. Acabou, filho. Quero mais. Ponto. Que parte você não entendeu? E isso é uma coisa das mais profundas da Bíblia, que muitos de nós não sabemos lidar com isso. E aí insistimos, porque queremos bem a pessoa, porque amamos a pessoa, porque vemos uma possibilidade na pessoa, então a gente insiste, por outro lado a pessoa mostra a cada atitude, a cada comportamento que ela não quer, que você está perdendo o seu tempo. E é importante você entender isso, é você ter uma nova dimensão a respeito do que fazer para aquela pessoa e de repente fazer até para uma outra. Você está perdendo tempo com ela, mas não é ela, é uma outra que vai ser abençoada e que vai ser aquela grande glória na mão de Deus. E nós temos que entender isso. Eu tenho que entender. Um missionário uma vez falou para um pastor que saiu do nosso meio e ele falou uma coisa assim que quem estava perto, segundo o próprio pastor Jaime, ele mesmo ficou impactado. O missionário disse para o camarada, amigo, eu acredito que você é uma joia, mas eu e nós aqui, pastor Jaime e tal, nós não conseguimos lapidar você. Então, quem sabe você consiga ser lapidado em outro lugar por outras pessoas. E ele não falou propriamente com falsidade, ele falou de coração. Ele realmente percebeu um grande talento, uma grande possibilidade na pessoa, mas a pessoa não quis se deixar lapidar. Fazer o quê? Não se tem a devida possibilidade. Um diamante tem um valor assim altíssimo hoje, quando ele está ali na joalheria, bonito, brilhante e tal, mas um diamante bruto é mais escuro que esse chão que a gente pisa aqui, é bem escuro. Só os especialistas conseguem identificar um diamante bruto, mas ele precisa ser lapidado. Assim, Deus chamou o homem com a mesma característica, nos chamou cheio de erros, de falhas, de coisas ruins, de coisas erradas, uma série de coisas malignas nós fizemos no mundo, passamos no mundo, mas aí Deus nos chama. Isso quer dizer o quê? Ele nos faz nascer de novo, somos uma nova criatura, porém, comportamento, disposição, atitude, quem tem que mudar somos nós, não é Deus. Ele mudou a nossa natureza, ele mudou
aquilo que nós não podíamos mudar. Ele transformou a nossa essência. Agora, comportamento, quem tem que mudar somos nós. É assim que funciona. E Deus então percebeu no Josué uma coisa comum que se percebe hoje em grande parte das pessoas. Ele diz: mas Jesus já morreu por mim, Jesus já fez a obra lá na cruz do Calvário. Verdade, por isso mesmo é que você deveria viver uma vida de alto nível. Já que você acredita que realmente ele morreu lá na cruz do Calvário, já que você acredita que realmente ele venceu Satanás, já que você realmente acredita que ele venceu o diabo, que o nome dele tem todo o poder, toda a autoridade, é um motivo a mais, é uma obrigação maior ainda que pesa sobre você e eu, viver à altura do que ele, Jesus, fez. E se nós não estamos conseguindo, com certeza não é o diabo, porque o diabo já é derrotado, nós já sabemos disso. Se não estamos conseguindo fazer, com certeza não é de responsabilidade de ninguém, a responsabilidade é nossa. Nós não estamos fazendo o que cabe a nós como obrigação. Olha o que diz aqui o versículo 2, diz assim: e Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra em que dou aos filhos de Israel. Então Jesus aqui estava aproveitando a oportunidade, e isso representa, alguns teólogos falam que o ministério de Josué é igual o nosso ministério. Ou seja, Moisés morreu, acabou, parte dele já fez. Agora tinha que ter outro para fazer a parte terrena. O Moisés, ele era o homem do Espírito. Diz a Bíblia que uma vez o Josué estava numa guerra e o Moisés subiu ao monte. Ele falou: olha, você pega os homens valentes e heróis que você tiver aí no meio do povo, você vai para o vale de Redivim, e lá você vai enfrentar os amalequitas. Eu, contudo, vou para o monte com a vara de Deus na mão. E aí diz a Bíblia que quando Moisés, lá em cima do monte, ele levantava a vara de Deus, o povo prevalecia na guerra. Quando ele cansava, que o braço dói, e ele abaixava o braço, o povo começava a perder. Então já deixa bem claro que a função de Moisés era o lado espiritual. E o lado físico, o lado tete a tete, o lado de encarar, o lado de realmente vencer, era de Josué. É o nosso caso. Jesus hoje está no alto monte, sentido figurado, sentado à destra do Pai, e diz a Bíblia que ele intercede por nós. Ele intercede por nós, mas ele não expulsa mais demônio. Quem expulsa agora sou eu. Ele não faz mais curas no sentido físico, né? Ele não pode vir aqui. Então essa palavra no início do capítulo 2, versículo 2 diz: Moisés, meu servo, é morto. Pode-se dizer a mesma coisa de Jesus em relação pessoa. Jesus físico, Jesus homem que esteve aqui entre nós, ele é morto. Ele não está mais aqui. E ele nem pode vir mais aqui, e o dia que vier, virá para buscar a igreja de Cristo, a igreja dele. Ele virá na ordem do Pai buscar a igreja dele. Ele não pode mais estar entre nós. Então essa palavra aqui também se refere-se a Cristo. Ele está morto em relação aqui à terra, ele não pode mais nada. Ele ascendeu aos céus, e lá ele não pode sair, a não ser nessa única vez que ele vai sair para vir buscar a igreja. Caso contrário, ele não pode, e depois diz a Bíblia que permanecerá no trono 1000 anos aqui na terra, mas isso depois do arrebatamento. Então são regras que você precisa entender. Jesus não pode fazer certas coisas mais. Ele deu para você, para mim, para nós o poder. Se nós não quisermos fazer, aí é um problema nosso. Ele não pode ser responsabilizado. É assim que funciona, é assim que tem que ser. Então ele declara aqui que o servo dele, Moisés, morreu. Pode-se dizer: olha, meu servo Jesus, que expulsava demônio, que curava os enfermos, que ajudava as pessoas aí na terra, que dava uma palavra de fé, uma palavra de ajuda, ele morreu. Ele não pode mais fazer isso. Agora quem tem que fazer é o Wagner, o Soares, é o Jaime, a Maria, o Joaquim, seja lá qual for o seu nome. Você que tem que fazer, sou eu. Nós somos como diz no livro, nós somos a substituição de Jesus. Ele subiu aos céus e mandou para nós o Espírito dele, para a gente fazer as mesmas obras que ele fez, para nós o substituirmos aqui na terra. E ele fez assim, já para poder alcançar todo mundo, porque ele era único como pessoa, né? Único como filho de Deus, mas ele era único também no sentido de ser humano.
E assim como um ser humano não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, Jesus não podia estar aqui ainda na terra. E aí imagine você, bom, hoje Jesus, o Filho de Deus, vai visitar a Índia. Imagine o tumulto que seria para todos os indianos lá querer ver Jesus. Aí passa 3 dias lá na Índia, aí fala, agora Jesus vai se teletransportar, não precisa nem usar avião, ele vai se teletransportar e ele vai visitar o brasileiro. E se ele assim o fizesse, ele não ia visitar cada estado, cada bairro. Como é que a gente ia chegar perto dele? Como é que a gente ia ter contato com ele? Assim como também tem aí o Papa e outros mais celebridades aí no mundo espiritual, no sentido fé, e ninguém chega perto, porque são pessoas, né, que são protegidas por segurança, aquela coisa toda. Assim seria Jesus. Por isso, na inteligência dele e do Pai, ele decidiu ir aos céus e mandar o Espírito dele. Por quê? Porque aí ele põe um pouquinho dele no Wagner, um pouquinho no João, um pouquinho na Maria, do Joaquim. Aí ele vai alcançar todos os bairros, todas as pessoas, em todos os lugares, em toda parte do planeta. Então a obra foi perfeita, porém, aquilo que ele fazia como homem aqui na terra, aquilo que ele fez como unigênito do Pai, ele não pode fazer mais. Agora depende de nós, depende de mim. Jesus não pode mais vir aqui fazer uma oração pública. Ele não pode mais aqui na terra cantar um hino a Deus, como ele cantou inclusive no dia que ele saiu da ceia para ir para o seu sacrifício, para o Getsêmani. Diz a Bíblia que ele fez a Santa Ceia, depois cantou um hino e saiu. Jesus não pode mais cantar um hino aqui na terra, ele não pode mais pregar aqui na terra, ele não pode mais expulsar demônio aqui, ele não pode mais nada. Quem pode? Eu, você, nós. Por isso, o Espírito Santo, ele é o substituto dele à altura. Tudo quanto usou Jesus para fazer, pode me usar para fazer. O detalhe é, Jesus orava muito. Eu não oro, ou não quero orar, e quero ser usado. Esquece, viu? Não tem jeito. Jesus viveu o tempo todo aqui para agradar a Deus, o Pai. Eu quero viver aqui para agradar a mamãe, papai, Maria, Joaquim, a esposa, os netos. Aí não dá. Por isso dá essa impressão que a obra que ele fez não foi tão impactante. Porque afinal de contas, as pessoas continuam sofrendo. Afinal de contas, está cheio de endemoniado em todo lugar. Afinal de contas, está cheio de pessoas sofrendo. Parece até que o que Jesus fez não foi tão bom ou tão eficiente. Mas qual é o responsável? Somos nós. Olha o que ele diz, versículo 3. E todo lugar em que pisar planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como disse a Moisés. Todo lugar onde pisar a planta dos vossos pés. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Para viver uma vida bem sucedida no sentido espiritual, você precisa avançar e tomar posse daquilo que você acredita ser seu pela fé e pelo natural. Digamos, você recebeu uma proposta, ou o próprio Deus falou ao seu coração para você estudar inglês, e precisa fazer inglês. Primeiro, na oração, você assume no coração, agradece a Deus e diz, Deus, eu vou aprender inglês em nome de Jesus. Tomou posse. A partir daí, você tem 2 possibilidades. Ou você vai a uma escola presencialmente, que agora está voltando tudo normal, se matricula, sai da sua casa e vai lá estudar. Ou você contrata um professor particular, 3 no caso, né? Contrata um professor particular para ir no conforto da sua casa, ou pessoas que eu conheço que estudavam inglês no trabalho, e o professor ia dar aula para ele na hora do almoço. Enquanto muitas das vezes o professor dando aula, ele comia um lanche ali, porque ele precisava aprimorar o inglês, porque ele estava concorrendo a uma vaga na própria empresa, e o inglês dele não era bom o bastante para ele concorrer à vaga. Ele contratou um professor, e o cara ia dar aula para ele na empresa, na hora do almoço. Essas coisas assim, que é um tapa na cara de muitos de nós, fica com esse papinho, não tive tempo. Não consegui, conversa, filho. É gente diligente, ele faz 1000 coisas e ainda acha lugar para mais 1000. Gente devagar, quase parando, preguiçoso, desanimado, desatencioso para as coisas da vida, ele faz 5 e ainda esquece 2, como alguém já disse. Tem 5 coisas para fazer, só faz 3, esquece 2. Qual é o problema? É a pessoa. Por quê? Todos nós temos 24 horas. Não, o camarada que é muito ativo, faz muita coisa, ele não tem 30 horas no dia dele, é 24 também. Como é que ele consegue fazer?
Como é que ele consegue dar conta de tanta coisa? Conheci pessoas que fizeram 2 faculdades ao mesmo tempo. Como é que pode? Eu fiz uma, é embaçado, difícil, imagine 2, mas é possível. Eu conversando com ela e pensando, bom, se fosse necessário, eu acredito que eu conseguiria. Como também conheci ela e conheci outras pessoas. Estudava de manhã administração, faculdade de administração, e à noite, direito. 2 faculdades que exigem muito, e ela levou as 2 até o fim e se formou nas 2. A administração acho que é 4 anos, e ainda ficou mais 1 ano e se formou em direito. Tem pessoa que diz que não pode fazer um curso, 2 horinhas por dia, 30 dias que seja, ela diz que não consegue. Em contrapartida, outros conseguem fazer 2 faculdades ao mesmo tempo. Como é que pode? Então são pessoas que entendem que o pisar a planta dos pés aqui quer dizer isso. É você assumir no seu coração, assumir no mundo espiritual e você ir em encontro a esta bênção. No caso aí do curso de inglês, ou você contrata um professor para te dar aula, ainda que seja na hora do almoço, se é o caso que você trabalha, ou você contrata um curso online para você estudar, ou você contrata, faz uma matrícula numa escola e vai lá e estuda. Jesus não tem nada a ver com isso. Não é porque Ele mandou você aprender inglês que Ele vai pôr a mão na sua cabeça, você dorme falando português male e acorda falando inglês fluente. Eu falo essas coisas assim, tem gente que possa dizer, mas pastor, fala essas coisas por quê? Eu já conheci crente assim, irmão. E não foram poucos não, de acreditar dessa forma idiota e inocente. Ah não, porque Deus me abençoou, está tudo certo. Não, querido, Deus te deu a bênção, quer dizer que Ele te deu a vitória. Mas isso não quer dizer que você vai correr. Você tem que encarar o inimigo. Não se tem vitória se não houver a batalha. Tem gente que acha, sou mais que vencedor, não faz nada. Não toma atitude nenhuma, não tem nenhum tipo de comportamento para vencer. Coitado dessa pessoa, a fé dele é completamente idiota, fora do padrão bíblico. A fé bíblica é essa: em todas as coisas sou mais que vencedor. Tem que enfrentar, então eu vou enfrentar já sabendo o resultado. Qual? Vitória. Mas eu tenho que ir para cima, eu tenho que abraçar, eu tenho que ir para cima e vencer, senão não adianta. É o caso do Josué, e é o caso de muitos dos dias de hoje. Eles vivem uma fé ridícula, uma fé fora da realidade bíblica. Ah, eu sou mais que vencedor. Tá bom, você fez a coisa? Não. Ah, mas você não fez, como é que você tem vitória? Não, mas Deus diz em todas as coisas, sou mais que vencedor. Sim, mas o mais que vencedor é você ter o resultado antes de começar. Você já sabe o resultado, vitória. Isso não quer dizer que você não tenha que fazer a sua parte. Então Deus mandou o cara falar inglês fluentemente. Isso quer dizer que ele vai conseguir falar inglês fluentemente. Quando? Ele vai à escola, se matricula ou contrata um professor, põe isso é pôr as plantas dos pés, e ele começa a estudar inglês. No tempo que ele tiver disponível, ele vai se dedicando, se empenhando cada vez mais. Daqui a pouco ele fala. Existem exceções. O Jô Soares, por exemplo, ele é um cara extremamente sábio, inteligente, um monte de coisa. E ele conta na história de vida dele, ele aprendeu a falar inglês assistindo filme. Literalmente, não tinha dinheiro, dificuldade, aquela coisa toda, mas entendeu que aquela língua era importante, e ele então assistia filmes sem legenda, filmes em inglês, e ele ali, ele até conta inclusive, que ele aprendeu bem assistindo os filmes, mas quando chegou lá nos Estados Unidos, ele pagou vários micos, porque nem tudo que ele entendeu era daquele jeito, mas aprendeu. Até onde eu sei, ele fala 5 línguas, ele fala inglês, ele fala espanhol, italiano e francês, e fora o português. É considerado poliglota, e a maior parte dos casos ele aprendeu assim. Eu conheci um cidadão que dava aula de inglês, e ele conheceu um outro que dava aula de francês, e esse cidadão que dava aula de francês, ele era professor do Jô Soares. E aí ele disse um dia, falou, olha, na verdade eu não dou aula mais para ele, eu sou contratado por ele para ir na casa dele, para a gente bater um papo em francês, para ele não perder a fluência da língua. Inteligente. Pagava o professor para ir lá bater papo com ele, ficava os dois conversando em francês, para ele não perder a fluência da língua. É assim, irmão.
E é por isso que eu sei que Jesus, de alguma forma, fica chateadíssimo conosco. Porque nós confundimos tudo, nós erramos sempre nessa hora. Sou mais que vencedor, não faz nada. Em todas as coisas eu vou ter vitória. Querida, a própria Bíblia diz o seguinte: o cavalo se prepara para o dia da batalha. Não está dizendo assim, abençoa o cavalo para dar a vitória no final. Não, preparar. O que quer dizer isso? A sua parte natural você faz. A vitória quem garante é Deus, mas o natural é você. Quem tem que preparar o cavalo, e eu conheci um cuidador de cavalo muitos anos, Moisés o nome dele, ele contava lá, e a gente ia ali na represa Guarapiranga, ali perto da Atlântica, aquelas quebradas ali, ele tem vários aras ali, tem um aras enorme ali. Bom, pelo menos tinha, né? Faz anos que eu não passo lá, mas enfim. Então, na época, eles até alugavam cavalo, o pessoal dá um rolezinho ali na Atlântica, dentro da represa em alguns lugares, tem um aras grande lá. Então a gente ia lá de vez em quando participar dos cuidados dos cavalos. Não é fácil não, frescura terrível. Tem que fazer isso, fazer aquilo, dá banho, corta o casco, faz isso, faz aquilo, e a vacina, e aquele rolo todo, e ele era pago para isso. Então tem todo um processo. Não adianta, o cara não dá comida para o cavalo, deixa o bicho todo lascado lá, não corta o casco do cavalo e outras coisas necessárias que faz parte para o cavalo ter uma boa saúde. Depois quer colocar o bichinho numa competição que seja, que aquele ganha, vai ganhar o quê? O cavalo quem prepara somos nós. Essa é a regra da sobrevivência da vida espiritual. E muitos de nós erramos. Não, Deus sabe. Vou lá quando eu puder. Quando der, eu passo por lá. Quando der, eu passo por aquele lugar. Se der, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E a pessoa vai se afastando da bênção de Deus sem entender. Para a gente finalizar, ele diz assim, ó, versículo 4. Desde o deserto até este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. E ninguém se sustentará ou susterá, depende da tradução, diante de ti, todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Aí, irmão, aquela história que a gente vive dizendo na igreja, Jesus está de braços atados esperando a gente. Ele disse aqui que ele não nos deixa e nem nos desampara. Mas ele não faz nada, ele vai fazer o quê? Ele que vai converter seu marido, ele que vai converter sua esposa, é ele que vai tirar o seu filho das drogas e mudar a cabeça dele? Claro que não. Ele vai te dar a bênção e a fé. A bênção ele já deu, ele vai te dar a fé. Quem tem que orar, quem tem que determinar, quem tem que dar pau no capeta, quem tem que profetizar, quem tem que dar bom testemunho de quem é realmente uma pessoa de Deus em casa é você. Não tem nada a ver com Deus. E muitos oram, chegam aqui, como eu já fui fazer visita, eu tenho várias situações de não poder, não gostar, só se Deus mandar, mas eu tenho várias situações de não gostar de fazer visita. Eu já fui muito humilhado, não diretamente, mas indiretamente. Eu nunca fui maltratado, nunca fui ofendido, mas quantas vezes indo na casa de alguém, os parentes já logo dizem: olha, pastor, a gente entende a sua boa vontade e que o senhor quer o bem nosso aqui da família, mas antes de orar ou falar qualquer coisa, deixa a gente dizer quem é mamãe aqui em casa. Fala cada coisa que, meu Deus do céu, já ouvi da boca de filho: mamãe é isso e aquilo, assiste novela. Só acha certo, pastor? Olhando a cara dela, aquele clima, pessoa, o climão, o filho zoando a cara da mãe: ô pastor, só acha certo assistir novela, principalmente a novela tal? Coisa suja, imunda, inútil. Mamãe é viciada na novela. Está na Bíblia isso aí, pastor? Eu vou falar o quê, irmão? O que eu vou falar, pelo amor de Deus, como diz o ditado? Por isso que eu sou arredio em relação à visita na casa dos outros. Porque só quem mora lá dentro sabe quem é a pessoa. Aqui, ser crente é uma beleza. Seja aqui no altar ou em qualquer parte da igreja. Agora, dentro de casa, quem conhece é quem convive a pessoa. Dentro de casa é que a pessoa vê qual é a reação dela, como é que ela age, como é que ela fala do vizinho, como é que ela fala da vida, quais são as palavras que saem da boca dela. E é por isso que eu sou arredio completamente, vamos dizer assim, desplugado sobre essa situação, que eu já fui muito humilhado assim. Marido chegar e falar: pastor, o senhor pode falar o que o senhor quiser aqui, que eu sei que o senhor representa Deus, e sei também, alguns falaram desse jeito, sei também que as porcarias que a minha esposa faz aqui, ela aprende lá, porque eu só ensino a palavra, eu só ensino a verdade.
Vou dizer para o senhor, se ela é uma santa lá, um anjo, aqui é o Satanás, ó, senta o meio. E fica difícil, você acaba perdendo toda a possibilidade de falar para a pessoa, falar o quê? O que você vai dizer nessa hora? Eu vou falar para o cara, como já aconteceu, de eu ser, o marido virar para ela e falar assim, pastor, minha esposa é tão assim, crente fajuta, palavras dele, ela é tão fajuta que ela fuma escondido como se a gente não visse, fica aquele tabelão no banheiro, aquela sujeira toda. Eu mesmo já falei para ela, falei, ó, eu não vou para a igreja por causa disso, porque o dia que eu for, não vou ser um crente safado não, vou ser um crente de verdade. Você vai para a igreja e fica aí fumando, você acha que Deus não vê? O marido falando isso para mim da esposa, eu vou falar o quê? Não, está amarrado, Satanás. Você está falando aí da irmã, como assim? Ele vê as besteiras e porcarias que ela fala em casa, eu vou falar o quê? E é por isso que você tem que ter a sua responsabilidade na salvação. Não é fazer o que quiser, não é agir o que quiser. Mas já fui também em casa, algumas poucas, mas fui. Me lembro o caso de uma jovem, ela tinha 16 anos apenas. E aí ela pediu para ir abençoar a avó dela. E morava em casa e estava doente. E a avó dela era crente também. E aí eu fui. Cheguei lá, fiz oração pela vovó, aí estava a mãe, tinha um pessoal e tal. A mãe dela falou, olha pastor, eu nunca fui crente não, eu sou católica e tal, aquela coisa toda, mas só de boca também, que eu quase não vou na missa. Mas vou falar para o senhor, eu passei a acreditar em evangélico. Falei, por quê? Porque a minha filha aqui em casa, ela era assim, ela era boca dura, ela era assim, ela era preguiçosa, não fazia nada, ela se vestia muito mal, até dentro de casa eu falava para ela, isso é uma falta de respeito com o seu pai, com os seus irmãos, vestir essa roupa sem vergonha que você usa. E ela batia de frente, brigava. Quando ela passou a ir lá na igreja, uma das primeiras coisas que eu percebi nela foi o modo dela se vestir, mudou radicalmente. E tem mais, ela não retruca mais, ela ajuda a arrumar as coisas de casa, limpar as coisas de casa, parece até ser uma outra pessoa. Está aí. Então, existe, né? Nas exceções existe. Em regra, eu sempre fui humilhado nesse sentido. Mas já fui também, fiquei feliz com a irmãzinha. Veja, 16 anos tinha a moça. Então, veja que não tem muito a ver com idade, não. Tem a ver com cabeça e disposição. Então, o caso é esse. Nós somos os cristãos, então eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que orar pelos que não são crentes. Eu tenho que dar bom testemunho. É eu que tenho que mostrar como é que as coisas acontecem. Conheço gente que falou uma ocasião que nunca acreditou no evangélico, no fulano de tal, porque ele vivia enrolado com dívida, devendo para Deus e o mundo, e mesmo depois de crente ficava enchendo o saco pedindo dinheiro para os parentes. Um deles chegou a dizer, não diz que a gente é do diabo? Aí a gente que é do diabo está ajudando ele que é de Deus? Ainda tirou o sarro ainda. Olha o mau testemunho. É gente que não entende a responsabilidade que ele tem. Se é santo, se é a nova criatura, então mostra, querido. Faz valer atitudes, comportamentos, pensamentos e coisas lá necessárias. É simples assim. Eu sou mais que vencedor, eu falo para todo mundo. Eu vou fazer um bolo, só uma desgraça. Que vitória é essa? Não, pessoal, sou mais que vencedor e tal e tal. Aí vou fazer que seja uma casa, que fosse um pedreiro, faz tudo torto, tudo lascado, quebra tudo, cai. Como assim? E ainda sai batendo nos dentes para todo mundo. Sou filho de Deus. Deus é o meu pai. Mas que Deus é esse? Que pai é esse que fez eu torto? Fez eu desonesto? Fez eu todo errado? É impossível, irmão. Então esta é a característica dos frutos da salvação. E aí, veja que ele garante aqui, no versículo 5, e ninguém te susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Isso quer dizer que você tem força para vencer todo dia. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Comunhão, Deus contigo. Mas tu não faz nada. Tu não toma decisão. Tu não ora todo dia. Como que Deus vai responder se você não ora? Como vai acontecer? Tu não lê a Bíblia todo dia para aprender um pouco mais? Como é que vai crescer e abrir a mente mais e mais das coisas de Deus? Não tem jeito. Essa é a característica. Então ser salvo traz sobre nós responsabilidade. Tem que haver frutos, tem que haver mudanças de comportamentos, tem que haver. Se era um covarde, agora tem que ser corajoso. Se era mentiroso, agora tem que falar a verdade. Se era preguiçoso, agora tem que ser trabalhador, porque pelo que diz lá em Provérbios, preguiça é pecado também.
Está lá, está na Bíblia. Essa é a regra. Quando você passa a ver isso, você traz uma vitória. Mas por que eu estou falando? Versículo 6, diz aí, ó, esforça-te. Não está dizendo, Deus, lá em Isaías 41, o versículo 10, todo mundo gosta. Ele diz, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Aí lá diz, eu te ajudo, eu te esforço e eu te sustento. É uma promessa até maior que essa aqui. Mas essa aqui diz, esforça-te. Porém, no versículo anterior diz, eu estou contigo, não te deixarei nem te desampararei. Então Deus está com a pessoa. E quando a pessoa resolve se esforçar, o próprio Deus injeta a força. Esforça-te, toma decisão, esforça-te, pega você a Bíblia para ler. Não pense que vai trazer um anjo, vai trazer a Bíblia, abrir, colocar lá na página que você quer para você ler. Esforça-te, pega a Bíblia e vai ler. Como você pegava antigamente uma revista, como pegava uma coisa, muitos liam jornal, gostava, você não ia atrás do jornal? A mesma coisa, vai pegar a Bíblia, senta lá, Jesus fala comigo e lê a Bíblia. Esforça-te quer dizer isso, faça o que cabe a você fazer com todas as suas forças, se dedica ao máximo das suas forças. E aí ele conclui, diz, esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Veja, quem ia fazer o povo herdar a terra era Josué, não era Deus não. Deus já tinha dado a terra, mas alguém tinha que ser capitão, tinha que assumir o controle para levar o povo até a terra prometida. Esta é a característica. Tu, eu, você, nós, é que faremos aqueles que são incrédulos herdar a terra chamada salvação eterna. Quem que vai levar eles a entrar nessa terra? Sou eu, é você. Através dos seus exemplos, através das suas condutas, da sua palavra, da sua disposição de querer ajudar, querer o bem à pessoa, é eu e você. Agora, para a gente finalizar, o Jó capítulo 22. Jó capítulo 22. O versículo 28 em diante. Uma vez alguém me perguntou, nós estávamos falando sobre determinação, e o camarada me fez uma pergunta, e nessa pergunta, quando eu dei a resposta, ele não gostou muito não, no sentido de não era isso que ele esperava. O Jó 22, do versículo 21 em diante, eu vou ler ele todo para você entender. Una-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceito, peço-te a lei da sua boca e ponha as suas palavras no teu coração. Versículo 23, se te converteres, veja, sim, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado, afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoarás como ouro e pó, como pó e o ouro de Ofir, como pedras de ribeiro. Está falando das grandezas que você vai ter, serão tão valiosas quanto essas coisas. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Ou seja, você passa a ver os valores que Deus tem, que é muito mais do que aquilo que era valoroso naquela época. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso, levantarás o teu rosto a Deus, orarás, tu orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Quem ora? Você. Quem levanta o rosto a Deus? Você. Quem paga os votos? Você. Quem ouve e paga os votos que você fez, ou seja, Deus, eu vou orar todo dia 10 da noite em favor do fulano. Então todo dia vai orar, viu? Leva a sério. E aquela oração que você pode votar a Deus, dizer, Deus, essa oração eu faço para que ele se converta, para que ele deixe de beber, para que ele deixe aquela outra mulher que não é a esposa dele. Até aí, Deus põe no seu coração, ou você determina. O importante é você ir lá todo dia 10 horas. Deus vai estar lá todo dia 10 horas esperando com bênçãos, com direção, com forças para você suportar e vencer a batalha. O grande problema é que alguns vão 3 vezes e param. Alguns permanecem 15 dias, 2 semanas, 1 ano, mas desistem. Um homem chamado Isaac, ele orou pela esposa dele 20 anos, instantemente. A palavra instante ali quer dizer constância. Constantemente, com a mesma fé, com a mesma disposição, o Isaac orou pela sua esposa para que ela tivesse, para que ela desse luz a filhos.
No caso dele foi até gêmeos, que foi Esaú e Jacó. 20 anos instantemente, que quer dizer constantemente, insistentemente, fielmente, diligentemente. 20 anos. 20 anos em meses são 240 meses. Em dias, se você colocar cada 10 anos, são 3.600 e blá blá blá. Então ele orou ali pelo menos 8.000 e uns quebradinhos dias, constante. Tem gente, como eu disse, não tem constância de uma semana. Tem gente que não tem constância de 15 dias. Tem gente que não tem constância de 15 semanas. E nem 15 meses. O cara orou 240 meses diário. Cada mês 30 dias. Simples assim. Se for olhar cada mês 30 dias. 30 dias, 3 vezes 12, 36. Então ele orou lá os 365 dias por ano. A cada 10 anos ele orou 3.650. Cada 10 anos, foram 20. Então você multiplica rapidamente, ele orou 7.300 anos, 300 dias, 7.300 orações. Finalmente ela engravidou. Quantas orações você é capaz de lembrar que já fez para uma pessoa viciada? Pessoa da sua família, que vive dando o mesmo BO, o mesmo QRU, como diz na polícia, o mesmo problema, é sempre a mesma coisa. Quantos dias você é capaz de lembrar que já orou baseado numa promessa junto a Deus, com Deus, sobre essa pessoa? Esse é o grande problema nosso. A nossa grande tragédia é essa. Nós tiramos férias da oração, tiramos férias de vir à igreja, tiramos férias do curso de inglês, tiramos férias do curso de canto, tiramos férias disso, férias daquilo, e a vida vai passando e a gente vai ficando para trás e as coisas não acontecem. Oh Deus! E aí Deus disse: se você fosse diligente, a sua vida seria diferente. Se você tivesse diligência, você não estaria onde está, não teria o que tem, mas pelo que você ora, pelo que você se dedica a mim, pela sua cabeça que tem agora, o que eu posso te dar, o máximo é isso aí que você está tendo. Não posso dar mais que isso, porque é o que muito é dado, não será cobrado. Você quer muito, mas não quer cobrança. Você quer ter muitas responsabilidades, muita glória, mas não quer ter cobrança. Quer fazer quando quiser, como quiser, quanto quiser. Aí não dá, querido. Para finalizar, ele disse 28, determinando tu algum negócio. Reparem, quem determina? Somos nós. Determinando tu. Ah, pastor, mas poxa vida, Deus é Deus, como é que eu vou determinar? Mas se você está ligado com Ele, está perto dEle, Ele próprio dá aval para você determinar. Você não vai determinar porcaria, você não vai determinar pecado, você vai determinar coisa santa, coisa que realmente Ele quer. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, ou seja, determine e fique firme, porque a luz, diz ali, brilhará nos teus caminhos. Na decisão que você tomou, a luz vai brilhar ali, por mais difícil que seja. Aí ele continua: quando te abateres, ou quando te abaterem, aqui está dizendo dos problemas, quando você se sentir abatido, meio caído, meio para baixo, diz assim: então tu dirás, veja, tu, não é Deus não, eu direi, você dirá, quando te abaterem, quando estiver cansado, mas esse moleque não para de usar droga, esse marido não muda, essa minha filha tem morte com uma mula, tal coisa não muda, meu emprego não muda, a situação não muda, e aquilo vai meio que te abatendo. Quando você perceber, você, não é Deus não, você abre a sua boquinha santa e diz: haja exaltação. Oh Deus, me levanta aí. Não vou ficar aqui, dia, vida, agora já era, acabou. Não, quero ânimo, porque diz lá, tende bom ânimo, então eu preciso ser exaltado, Deus. Eu preciso que o Senhor me levante em relação aos seus inimigos. E aí ele diz: haja exaltação. Deus salvará o humilde. Quem é humilde? Aquele que entende. Meu Deus, eu estou precisando da sua força, eu preciso da sua energia, da sua característica. Eu vou fazer a minha parte, mas eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor me dê força. Por isso que diz lá: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. Não se sabe quando. O homem chamado Isaac, que foi o meu exemplo aqui, ele determinou: a minha esposa vai dar filhos, vai dar à luz,
ela é a mulher ideal para mim, não vou atrás de outra, e vai ter que ter o filho para dar continuidade à semente do meu pai Abraão. Ele estava firme, ele determinou, ele lutou, ele orou. Depois de 20 anos, a porta se abriu, ela engravidou e nasceu 2 filhos. Deus escolheu Jacó para dar continuidade à semente de Cristo. Essa é a regra, determinando tu. Ah, pastor, mas eu vou tomar essa decisão, porque Deus é Deus, não interessa. Se você está ligado com Ele, se Ele é a sua energia, se Ele está contigo, Ele é o seu amparo, Ele não deixa você sozinho. Quando você determina, Ele chega junto. Para quem? Para aquele que entende a responsabilidade de ser salvo, de estar salvo. Ser e estar. Você tem que ser salvo e estar salvo. Porque o camarada diz, pastor, eu sou salvo, mas faz coisa de perdido. Eu sou de Deus, mas faz coisa de quem não é. Eu creio em Deus, mas faz coisa que parece estar servindo Satanás. Aí não fica. Por isso tem que ser salvo e estar salvo. Versículo 30, aí finaliza. Diz assim, e livrará ao que não é inocente. Sim, ele será libertado pela pureza das suas mãos. Por isso que você tem que continuar santo. Por isso que diz o Paulo, inspirado por Deus, será salvo tu e a tua casa. Se o tu não está salvo, como é que Deus vai salvar a casa? Se você que é o que vem na igreja, age como se nem salvo fosse, faz um monte de coisa que descredibiliza Deus, tira a credibilidade e poder de Deus, como é que Deus vai fazer a obra? Então veja como é importante você ser uma pessoa responsável, compromissada com as suas obrigações espirituais e naturais, seja elas quais forem. Quando você tem esse compromisso, você não deixa o ânimo abater, você está sempre animado, sabendo que quando vier o abatimento, quando vier aquela situação de chutar o pau da barraca, não aguento mais, estou definhando, haja exaltação, Senhor, me exalta. Derrotado é o capeta, não sou eu não. O Senhor é a minha energia, o Senhor é a minha força. O mesmo Deus, levanta o humilde, levanta aquele que reconhece que não pode abrir mão, que não pode largar o arado. Quem pega no arado e olha para trás não é apto para ir para o céu, não dá nem para ir para o céu. O camarada frouxo, o camarada que tem 2 vontades, hoje quer ir para o céu, só Jesus, amanhã está lá tomando uma cervejinha, fumando um baseadinho. Como assim? Sim, sim, não, não. O pastor disse é demônio. Essa é a regra. Então Deus sabe que a gente pode ser abatido, mas quando isso vier a acontecer, quando vier os problemas, as lutas, querer te abater, tu, você, eu, nós, haja exaltação, e Deus exalta o humilde, aquele que reconheceu que precisa de força, que precisa de condições para continuar. Deus vem e exalta essa pessoa. E por que Ele exalta? Que essa pessoa precisa estar com as mãos puras, ela precisa ter bom testemunho. Diz aqui que até o que não é inocente, você pode ter um marido safado como for, minha irmã, se você for santa, é o bastante para salvá-lo. Sua esposa pode ser uma sem vergonha no literal da palavra, se você, maridão, for santo, é o bastante para salvá-la. Aí fica com esse papinho, não, porque lá em casa só eu sou de Jesus, por isso a minha casa é uma balbúrdia, por isso lá uma bagunça tremenda. Conversa, porque você não é de Jesus como deveria. Porque se fosse, você ia pisar a planta dos pés lá dentro e dizer, olha aqui, ó Satanás, aqui reina eu em nome do meu Deus, chamado Jesus, príncipe da paz. Essa perturbação, essa sacanagem, essa sujeira, essa imundícia, essa podridão, essa derrota aqui de casa vai sair em nome de Jesus. Mas como é que Deus vai ouvir alguém que não tem a responsabilidade de ser o cabeça da casa, que não tem responsabilidade de levar a salvação para dentro de casa? Irmão, essa é a regra. Dias atrás atendi o caso de uma irmã e ela disse, pastor, estou desviada. Eu falei, mas como assim, irmã? Porque eu caí naquela tentação ridícula, tentação, e eu fui ridícula de acreditar numa pessoa, porque eu sempre fui da graça, sempre levei a Deus aqui e tal. Aí meu marido começou a frequentar outra igreja, nem convertido ele é, nem membro da igreja ele é. Mas aí eu caí naquela besteira que muitos falam, a gente pega a letra só, não, porque a mulher tem que seguir o marido. Fui seguir meu marido, meu Deus do céu, desviei, pastor, mas estou voltando, estou te ligando e te perguntando, seria pecado? Eu falei, não, irmão, salvação individual. Você não é o cabeça? Não foi contigo que começou a salvação? Foi. Então fique no teu lugar. Teu marido é que vai vir
e vai se converter. Depois que ele tiver convertido, que ele for um homem de Deus, que ele for realmente levado, dado as coisas de Deus, que ele for uma nova criatura, você perceber fruto de salvação, aí sim, os dois podem orar para tomar a decisão aonde servir a Deus os dois juntos, que é o ideal. Tá bom, graças a Deus. Voltou correndo, está lá feliz da vida servindo a Deus. A pessoa entende tudo errado. O cara está indo na igreja, nem crente ele não é, não lê a Bíblia, não tem nada de Deus, um camarada, só vai lá, não, porque está indo na igreja, conhece a verdade, conhece, o cara nem lê a Bíblia, não participa nem do culto direito, aí vai a irmã seguir o marido, que tem que seguir. Jesus, ainda bem que me ligou, mas ela falou, já ligou falando, pastor, estou desviada, percebi esses dias. Então o caso é esse, Deus não é Deus de confusão. Deus trouxe ela para ser a cabeça espiritual do lar. Ela que tem que se manter no lugar dela. No tempo certo Deus faz a obra. Como eu falei, o dia que o marido realmente se converter, seja na Graça ou qualquer outra igreja, e tiver realmente convertido, aí os dois se combinam, os dois oram, buscam a Deus, Deus vai dar direção. Se eles têm que ir para lá, para outra igreja, os dois têm que ficar na graça. Mas tem que aprender a discernir, irmão. Tem gente que, eu já vi várias pessoas, não, porque conhece a verdade, porque ia na igreja. Quem diz que quem vinha à igreja conhece a verdade? Conheço tantos que vinham para passear, vêm para ficar aí no meio do povo, aí não está nem sabe o que o pastor pregou, não tem interesse nenhum, não participa, não tem aquela vida com Deus. Então, nós precisamos ser crentes de verdade, santos de verdade, para que Deus possa então garantir a salvação até daqueles que não são inocentes, pela nossa pureza, pela pureza das nossas mãos, para a gente não perder o ânimo, já que a gente é fiel a Deus, crente na palavra. Ele usa a mim e você para salvar um sobrinho, salvar uma tia, um avô, avó, seja lá quem for da família, para se cumprir, será salvo tu e a tua casa. Fica aí o recado. Para você de casa, se eu já falar também das nossas obrigações e necessidades financeiras, nós temos aqui o nosso envelope, esse aqui é aquele tradicional de dízimo. Você que não está podendo vir por qualquer que seja a razão, você pode então escolher um desses bancos, fazer uma transferência, depois manda para nós pelo WhatsApp o seu comprovante para a gente colocar como sendo um membro dessa igreja que ajudou a casa de Deus. E assim você pode fazer também via Pix, e tem também hoje até pouco usado, por meio do CNPJ da igreja, você pode fazer também, e Deus então vai fazer a obra. Continue fiel, como eu falei aqui, se você perdeu o ânimo de ser dizimista, de ser ofertante, eu conheço pouquíssimas pessoas, aqui fica para nós aqui da igreja, como também para você de casa, conheço pouquíssimas pessoas que deixaram de andar de carro, porque não conseguem mais suportar o preço da gasolina. A gente reclama, a gente fala dos preços, isso, aquilo, outro, mas a grande maioria de nós continuamos andando de carro. Alguns andam menos, alguns trocaram de carro para ter um carro mais econômico, mas a gente continua. Assim também você que é fiel no dízimo da oferta, por mais difícil que seja uma luta financeira que você passe, não abandone a sua missão de ser fiel no seu dízimo, na sua oferta. Nós aqui da igreja já estamos caminhando para aquela oferta do final do mês, para poder pagar o aluguel da igreja e todas as despesas que a igreja gera, e que Deus escolheu a mim e a você, membro da igreja, para poder ajudar e pagar, tá certo? Então fica aí o recado e Deus vai abençoar. Mas ainda assim nós vamos fazer uma oração agora. Coloque de pé você da igreja, e você de casa participa também da oração. Hoje eu vou fazer diferente, e que Deus então possa fazer isso aqui. Eu vou orar muito pouco, mas vou orar baseado nesse versículo. Está sendo abatido, meu querido? Está cansado? Está desanimando? Está perdendo as forças? Diz ali: tu dirás, haja exaltação, e Deus exaltará o humilde. Aquele que humildemente entendeu esse recado e entendeu que você tem por obrigação ser santo, agir, falar, pensar, vestir, ser santo em todo aspecto da vida. Pastor, mas está difícil. Pois é, então vem Deus e te exalta para você continuar sendo um bom exemplo. Fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora clamar e invocar o teu poder sobre cada um deles. Pois hoje, meu Pai,
Nesse dia, o Senhor nos traz um versículo falando sobre a necessidade do temor ao Senhor. E o temor do Senhor é uma fonte de energia para os seus filhos. Por causa do temor do Senhor, eles evitam o mal, conforme diz lá em Provérbios 14, 26. E é nesta realidade que nós temos que colocar a nossa fé. Que o Senhor coloque, meu Deus, essa bênção sobre cada um de nós, para que nós possamos então crescer, para que nós possamos então, meu Pai, entender essa verdade. E deixa claro, no temor do Senhor há firme confiança, e Ele será um refúgio para os seus filhos. E assim, Pai, eu quero pedir ao Senhor esse refúgio para os filhos de Deus. Temer ao Senhor também é deixar de orar. Quem teme a Deus não deixa de orar. Quem teme a Deus é inteligente, pois está escrito lá em Jó 28, 28, em que nós temos então que ser sábio. Temer a Deus é ser sábio. Abandonar o mal ou fugir do mal é ser verdadeiramente inteligente. E esta é a regra, esta é a força, esta é a habilidade que nós precisamos. E é no nome, na autoridade deste nome de Jesus, que eu digo agora: haja exaltação, que a bênção do Senhor venha sobre a vida de cada um de nós, que a bênção do Senhor possa enriquecer, para que este homem continue de pé, para que essa mulher entenda, para que este homem entenda que cabe a ele combater o bom combate, cabe a ele acabar a carreira como um homem chamado Isaac, Isaac que orou 20 anos pela esposa até ela engravidar e dar à luz ao filho que ia dar continuidade à obra da salvação. E é por essa razão que eu estou agora orando e estou declarando agora que desapareça toda a força contrária, que desapareça a força do mal contra a vida deste homem, contra a vida dessa mulher. Eu estou lhe exigindo, Satanás, você que tem abatido essa alma, abatido esse pensamento, você que tem abatido esse entendimento, eu estou contra você agora, exigindo que vá embora, exigindo que desapareça. Você não pode mais enganar essa pessoa, esse papinho de religiosidade: eu sou mais que vencedor, mas ela não faz nada, eu já tenho a vitória, mas não age, ela não vai para cima, ela não pisa a planta dos pés. Hoje nós estamos aqui no lugar de Josué, é conosco que ele está, e assim há de ser. Olha aí, Satanás, você que convence essa pessoa que Deus a desamparou, que Deus a deixou faz tempo, que seja por um erro dela ou que seja uma falha, não importa o que seja, e você é um mentiroso. Está escrito: não te deixarei nem te desampararei. Assim está escrito, Satanás, ninguém susterá diante de ti. Então pegue agora a sua força do mal, pegue agora o seu engano, pegue agora a sua mentira e desapareça. Tire as suas patas sujas daí, vá embora com tudo que é seu. Tire as suas mãos das finanças deste homem, das finanças dessa mulher, desta casa que passa necessidade e constantemente está assim. É você, Satanás, que enrola essa pessoa com dívida, você que enrola essa pessoa a ação financeira, você que não deixa ela se despertar nunca. É você, demônio, que está aí atuando em forma de um vício, em forma de uma indiferença. Dentro de casa parece um bando de inimigo, é um contra o outro, e não tem amizade, não tem a verdadeira graça e o amor de Deus ali dentro. É você, demônio, que não deixa essa pessoa se desprender dos laços familiares, dos laços consanguíneos, que impede ela de crescer, impede ela de entender e dar valor àquilo que realmente merece todo o valor. Eu estou contra você agora, Satanás, e eu digo: vai embora espírito da covardia, vai embora espírito da maldade, espírito da dívida, espírito da fascinação das riquezas. É você, demônio dos enganos das riquezas, eu estou contra você agora. Eu exijo: vai pegando todo o teu mal, toda a sua sujeira, toda a sua obra contrária, em nome de Jesus, e vai embora. Oh Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor declarou lá na sua palavra, e o Senhor nos mexe com a nossa estrutura. O Senhor diz: haja exaltação. Então por isso nós confessamos: entra, Senhor, entra na minha casa, Deus, faz a obra em nome de Jesus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, cada dia sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Só Ele. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Há um milagre. Faz eu
o milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz o milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz o milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz o milagre. Faz o milagre em mim. Pai, que o Senhor sobre esse louvor faça essa obra. Entre na casa dessa pessoa e faz o milagre principalmente nela, para que seja ela um bom testemunho dentro da sua casa. Como está escrito em Provérbios capítulo 14, versículo 5, a testemunha verdadeira livrará almas, mas a que se desboca em mentira permanece por um momento. Verdadeira testemunha livra a alma e ela leva cada um deles para o céu. Que seja cada um de nós testemunhas, como foi os seus discípulos no passado. Eram mártires que morreram em seu favor, e assim queremos crer, ó Pai, que necessário for que venhamos morrer, não propriamente físico, porque o Senhor não precisa disso aqui no nosso país, mas sim morrer para planos, desejos, objetivos, morrer para a família, morrer para coisas, meu Pai, que muitas das vezes nos impede de ser essa grande bênção na terra, para todos os seres da terra. Como disse o Senhor a Abraão: sai da sua casa, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra onde eu lhe mostrarei. Pai, que seja assim a vida de cada um de nós, como foi o pai Abraão, conhecido como o pai da fé. Que seja cada um de nós capaz de andar na presença do Todo-Poderoso, crendo que o Senhor faz tudo quanto prometestes, e assim será para essa pessoa que orou com fé, crendo nisso, para a tua glória, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Graças a Deus, hein? Então você de casa, fique em paz, Deus abençoe, e voltamos à sexta-feira em nome de Jesus.